Inteligência como sistema cósmico e solar. Fator planetário e humano. A origem da inteligência. Inteligente. Isso é verdade para o governante solar em relação ao sistema solar, bem como para o homem em relação aos seus envoltórios. É impossível para nós expressar a origem da inteligência sem a manifestação através de um setenário de sistemas solares, um sistema solar, um globo 49, ou um homem. A origem da inteligência no sistema solar é aquele ser cósmico no qual nosso sistema solar é um centro. A origem da inteligência nos globos 49 vistos como uma totalidade é o governante solar. A origem da inteligência em nosso globo 49 é nosso governante planetário. Todas as formas da natureza são manifestações de seres que as habitam durante ciclos definidos para atingir objetivos definidos. Cada ser trabalha em seu próprio propósito, mas também serve ao propósito maior sendo alcançado pelo ser maior do qual faz parte. Um regente planetário é a inteligência diretora do corpo, que é um globo 49, e é o princípio vitalizador e a faculdade discriminadora ativa de cada átomo naquele globo 49. Correspondentemente, o regente solar é a inteligência diretora, o princípio vitalizador e a faculdade discriminadora ativa dos globos 49 em sua totalidade, e um regente cósmico é a inteligência diretora correspondente de um grupo de sistemas solares. Somente quando se compreende esse fato, a origem da inteligência será compreendida de alguma forma. Para entender a inteligência como fator principal de qualquer tipo de apreensão, o homem deve saber algo sobre o processo pelo qual sua própria inteligência foi produzida. Assim, pode-se entender um pouco melhor a origem da energia mental causal estudando a causalização das mônadas e os métodos empregados nela. Na evolução humana, 3 desses métodos foram aplicados até agora, mas é bem possível que existam vários outros métodos. As 3 principais faculdades da inteligência. Inteligência, e a inteligência humana em particular, é caracterizada principalmente por 3 faculdades: discriminação, adaptabilidade e atividade ordenada. Discriminação. Existem 3 tipos de discriminação: discriminação entre o self e o mundo circundante, incluindo outros indivíduos, discriminação entre o self e seus envoltórios, entre a autoconsciência no envoltório causal e a consciência dos envoltórios da encarnação, discriminação entre o self-consciência na segunda tríade e na terceira tríade. O primeiro tipo de discriminação é universalmente desenvolvido e atingiu um estágio bastante elevado de evolução. A segunda faculdade é encontrada apenas em uma pequena minoria da humanidade, os místicos, os esotéricos, os pensadores avançados da raça. A terceira faculdade é possuída apenas por segundos selves perfeitos, selves 45, mestres esotéricos, iniciados do 5º grau, que são muito poucos ainda. Em todas essas expansões, a faculdade discriminativa da inteligência é utilizada. Esse instinto separativo, esse egocentrismo distintivo, tem sido o berçário para o desenvolvimento da discriminação do homem. A faculdade de discernimento equilibra a luta pela unidade quando isso é levado longe demais e não é conveniente. Somente a fusão voluntária de indivíduos e grupos motivados por interesses e objetivos comuns tem valor, e isso é visto apenas na parte final da evolução humana. É incidente sobre um estágio anterior de intensa autoafirmação e intensa autorrealização. 3 símbolos esotéricos e mantras de autoconsciência: eu sou isso, eu sou o que eu sou. Eu sou refere-se à autoidentidade, não apenas à autoidentidade do indivíduo, mas também à do grupo. Este mantra diz respeito à consciência da mônada na primeira tríade e à percepção do homem de seu lugar dentro de seu próprio globo. Eu sou isso refere-se à unidade do indivíduo com seu grupo. Quando ele é capaz de proferir este mantra, ele está começando a sentir sua unidade com o grupo. Este mantra diz respeito à consciência da mônada na segunda tríade e à percepção do indivíduo de seu lugar dentro dos 7 globos, cadeia. Eu sou o que sou refere-se à consciência da mônada na terceira tríade, a relação do indivíduo com os mundos 43 e 44 e sua posição no globo 49 ou esquema. A faculdade discriminativa da inteligência conduz a mônada evolucionária através de formas materiais em mundos cada vez mais elevados, de modo que a mônada finalmente se liberta de todas as formas inferiores enquanto retém o conhecimento e a experiência que adquiriu.
A atividade ordenada significa propósito inteligente, seguindo um plano fixo e estabelecido, originando no mundo causal mental, em última análise, o mundo cósmico mental causal, 29:35. A adaptabilidade é o atributo primordial do terceiro departamento, raio, aquela faculdade da inteligência que adapta o aspecto matéria ao aspecto vontade. Funciona sob duas leis, a lei da economia e a lei da atração e repulsão, o sendo o trabalho do Mahashon principalmente nessa linha. Consequentemente, os 4 raios subordinados, 4-7, que são sintetizados no terceiro raio, estão fundamentalmente envolvidos. Estes 4 se manifestam particularmente nos 4 tipos de consciência mental, 4º raio em 47:4, 5º raio em 47:5. 6º raio em 47:6 e 7º raio em 47:7. A lei fundamental da evolução diz que o indivíduo deve buscar por si mesmo, encontrar por si mesmo, entender por si mesmo e realizar por si mesmo. Geral sobre os seres coletivos cósmicos e sistêmicos. Lawrence Teosofia Globos 49 Sistema Solar contém 7 cadeias planetárias 7 globos Esquema planetária contém 7 entes, globos planetários, 7. Globo ser planetário possui 7 globos 7 éons de 7 globos 7 rondas planetárias de um globo 7 raças raízes em um período de globos 7 raças raízes em uma ronda planetária, éon. 7 sub-raças raízes de uma raça raiz 7 sub-raças raízes de uma raça raiz 10:49. Globos 10 esquemas planetários 7 planetas sagrados 7 planetas sagrados. Seres coletivos cósmicos. Nosso regente cósmico funciona principalmente por meio de 3 sistemas solares principais, secundariamente por meio de 7 sistemas menores, dos quais nosso sistema solar é um. Neste trabalho, ele distribui sua energia para todos os globos e seres coletivos contidos em seu corpo. Vórtices de força nos éteres cósmicos, 43-46, formam a estrutura etérica de 7 sistemas solares da mesma forma que 7 centros de força nos éteres sistêmicos solares, 49-1-4, formam a estrutura do envoltório etérico do homem. O ser coletivo sistêmico solar. O conhecimento do lugar de nosso ser solar dentro do sistema cósmico maior se tornará uma ciência apenas durante a parte final do próximo éon, o 5º éon, o éon mental. Seres coletivos planetários. Os 7 regentes planetários menores trabalham através de 45 a 47, os globos e, acima de tudo, os grupos de mônadas encontrados nesses mundos e que possuem esses tipos de consciência. Os 3 principais regentes planetários trabalham principalmente em 43 e 44. O regente solar trabalha através dos 3 maiores globos a 49 e dos 7 menores. Cada globo 49 é um envoltório para um ser coletivo planetário. O globo A49 é um centro no envoltório físico cósmico, 43-49, pois o coletivo solar é um centro com uma função especial. Em todo ser coletivo planetário há uma mônada que é a dominante, tem em sua expansão a liderança de pelo menos um reino natural antes de todos os outros, e que é, portanto, chamada de governante planetário. Cada ser coletivo planetário é, consequentemente, a manifestação de um tipo particular de força eletromagnética que circula por todo o globo A49, assim como a força do homem circula por todos os centros de seu envoltório etérico. Cada globus 49 vibra em uma determinada frequência, tem sua própria cor, assemelha-se, quando visto de mundos superiores, a um vasto lótus, possui, de acordo com sua capacidade vibratória, um número definido de pétalas, está conectado com 2 outros globos 49, fazendo com eles um triângulo de energia sistêmica, é caracterizada por um maior ou menor grau de atividade, dependendo se o globo 49 é ou não o objeto da atenção e estimulação do regente solar. Assim, em um período um globo A49 pode ser o objeto de tal atenção, e em outro período um globo A49 diferente pode ser o objeto de vitalização. Por algum tempo, o regente solar teve sua atenção voltada para o globo 49 da Terra e para o globo 49 de Saturno, enquanto o globo 49 de Urano está recebendo estimulação. Uma atividade evolutiva aumentada é o resultado dessa atenção divina. Ponto 14. Triângulos de energia.
Dos 10 globos, 49, 7 são menores ou inferiores e 3 são maiores, superiores ou sintetizadores. No sistema solar anterior, o primeiro em ordem, não havia 7 globos menores e inferiores e 3 maiores e superiores, de 49, mas 7 inferiores e 3 menores ainda. Os 3 centros menores eram vitais no sistema solar anterior, mas agora desapareceram. Eles foram sintetizados e absorvidos durante o obscurecimento do primeiro sistema. 7 centros menores e 3 centros maiores temos, por analogia, também no ser humano. Os 7 centros principais do envoltório etérico são os 7 menores, enquanto os 3 centros do envoltório causal são os 3 maiores. Os 3 círculos exteriores de pétala são aqui pretendidos. O quarto centro do envelope causal corresponde à mônada governante. Os 7 globos 49 menores são: 1. Vulcano, 2. Vênus, 3. A Marte, 4. Terra, 5. Mercúrio, 6. Júpiter, 7. Saturno, Saturno esotérico. Os 3 principais globos 49 são: 1. Urano, 2. Netuno, 3. Saturno, Saturno esotérico. Os 2 globos 49 mais intimamente conectados com a Terra são Vênus e Júpiter. Esses 3 acabarão por formar uma força trina. A influência de Júpiter será reconhecida e sentida na 6ª raça raiz. Dos 7 globos 49 menores, 4 estão subordinados aos outros 3. Disse que os 4 globos a 49 subordinados são eventualmente sintetizados em 1/5, que visto de cima é o terceiro. As mônadas evolucionárias desses 4 que atingiram as metas estabelecidas para eles continuam sua evolução no 5º globo 49. Esses 4 raios com seu raio sintetizador compõem os 5 raios de Manas inteligência. As 5 energias departamentais 3, 7. Esses 5 globos 49 são os veículos e a soma total da inteligência sistêmica solar. O nome Saturno denota um dos 7 globos menores de 49, bem como um dos 3 maiores. O maior globo 49 de Saturno é o resultado da síntese dos 5 menores globos 49 que representam a inteligência, Vulcano, Marte, Terra, Júpiter, Saturno. Em sua primeira função, Saturno é chamado de desotérico, em sua segunda função, esotérico. Em todos os triângulos de forças, sistemas de forças trinas, no sistema solar e no cosmos, o primeiro polo representa a energia positiva, o segundo polo, energia negativa, e o terceiro polo, nivelando ou reconciliando a energia. Essa relação é a base da diversidade em manifestação, forças trinas. Algumas polaridades sistêmicas cósmicas e solares particularmente importantes, as Pleiades, são polarizadas negativamente para nossos 7 globos 49. Nosso sistema solar é polarizado negativamente para o Sol Sírius. Sírius influencia todo o nosso sistema psiquicamente através dos 3 globos 49 sintetizadores, Urano, Netuno, Saturno, este último, Saturno, sendo o ponto focal para a transmissão da inteligência cósmica para todos os 7 globos a 49 menores. Um globo 49 representa a total existência no tempo do ser coletivo planetário, um 7 globo, o tempo de vida do envoltório causal, um período do globo, a encarnação do homem. Os primeiros 3 éons, os 3 primeiros globos do éon atual e as 2 primeiras raças raiz de nosso globo correspondem ao desenvolvimento fetal do homem. Um ser planetário atinge a plena maturidade no final do 7º éon, mas requer mais 2 períodos para o processo de perfeição final. Durante o primeiro desses 2 períodos, o ser planetário é sintetizado com a consciência coletiva de qualquer um dos 3 maiores globos 49, Urano, Netuno e Saturno esotérico. Durante o segundo período, essa consciência coletiva sintetizada entra no grande globo final. Nosso regente planetário é um dos 4 menores e, portanto, está especialmente preocupado com o desenvolvimento de um dos 5 atributos da inteligência, um dos raios 3-7. Ele está principalmente ocupado com aquele coletivo particular de mônadas que vibram em sua chave, são coloridas pela mesma cor que ele, respondem ao mesmo número e são esotericamente conhecidas pelo mesmo nome. Os 5 regentes planetários da inteligência têm seus representantes na Terra. Estes últimos são 5 selves cósmicos, que nos antigos esotéricos orientais são chamados de Kumaras.
Eles estão encarnados em forma física, embora não em organismos. Seus envoltórios físicos inferiores são envoltórios etéricos. Não é permitido neste estágio declarar, para publicação esotérica, qual raio, departamento, nosso regente planetário representa. Qual centro no sistema solar é o globo 49 da Terra? Qual globo 49 é o oposto polar de nosso globo 49? Ou qual ser coletivo planetário está mais intimamente ligado ao nosso? Qual centro particular em seu envoltório nosso governante planetário está atualmente se esforçando para vitalizar? Qual centro do ser coletivo solar nosso globo 49 representa e que tipo de energia está fluindo através dele estão entre os segredos revelados na terceira iniciação. É por seu conhecimento da natureza e qualidade da força elétrica de nosso centro, nosso globo 49, e por sua compreensão do lugar que nosso centro ocupa no sistema solar, o envoltório físico cósmico 4349 do regente solar, que o governo e a hierarquia planetárias atinjam os objetivos da evolução. Será óbvio que o desenvolvimento da consciência procede de maneira diferente em um planeta que constitui o centro basal sistêmico solar, centro Kundalini ou centro cardíaco, ou centro do plexo solar, e que os respectivos governos planetários funcionam de maneira diferente, com propósitos diferentes e aplicando métodos diferentes. Assim como todos os 7 seres planetários estão sob a influência de 7 seres solares, usando a palavra influência em seu sentido astrológico. Assim, em 7 globos, cada globo está astrologicamente sob a influência de qualquer um dos 7 seres planetários. Um globo 49 e 7 globos são réplicas de um sistema solar. Atualmente, os 7 seres planetários, representando centros em diferentes estágios de estimulação, não estão todos igualmente desenvolvidos e ainda não estão unificados em sua consciência, de modo que essa interação magnética e o fluxo psíquico de um esquema para outro são pouco utilizados ou compreendidos. Com o passar do tempo, essa interação de força se tornará mais evidente e a força será conscientemente empregada pelas mônadas evolucionárias, isto é, mônadas humanas e dévicas. Os 7 globos, cadeias planetárias, de nossos globos 49 têm os seguintes nomes tradicionais: 1. Netuno, 2. Vênus, 3. Saturno, 4. Terra, 5. Mercúrio, 6. Marte, 7. Júpiter. Esses nomes referem-se apenas ao presente período maior de manifestação. Isso pode ser descrito grosseiramente como começando no meio da terceira raça raiz deste período global e continuando até o período chamado Dia do Julgamento, no próximo quinto éon. Na hora do Dia do Julgamento no quinto éon, nosso governante planetário terá alcançado a iniciação que é sua meta atual. Então a quinta ronda do globo 49 de Vênus estará se fechando, e esse globo 49 começará a passar para o obscurecimento, preparando-se para transferir suas mônadas para o planeta sintetizador com o qual está conectado. Mercúrio estará atingindo o auge da realização, e com Marte e a Terra formará um triângulo sistêmico solar. A posição da humanidade no sistema solar. Quando os homens conhecem a qualidade da força que flui através de seus globos 49 particulares, o propósito e o nome do centro do ser solar em que se encontram, que outros 2 globos 49 formam, com os seus, um triângulo de força em certo estágio da evolução, quais ciclos, ou períodos de estimulação ou obscurecimento estão reinando, então o ser coletivo planetário começará a atingir seu propósito. Então nosso governante planetário começará a coordenar todos os seus envoltórios, então a força fluirá através de todos os 4 centros desimpedidos, e então as mônadas que compõem o coletivo alcançarão uma perfeição relativa, e então o governante planetário terá uma grande iniciação cósmica. Pouco foi ainda revelado sobre os tipos de evoluções que se encontram nos outros globos 49 do nosso sistema solar. Basta dizer que em todos os globos 49, em algum globo dos globos 49, se encontram seres humanos ou mônadas autoconscientes. As condições de vida, ambiente e forma podem diferir, mas o reino humano funciona em todos os globos A49. Coletivos de mônadas autoconscientes pertencentes às evoluções humana e deva constituem centros de força no envoltório físico cósmico do governante planetário,
enquanto coletivos de mônadas não autoconscientes, como mônadas animais, vegetais, minerais e involutivas, compõem o restante de seu envoltório físico cósmico. Toda mônada passa em algum momento sob a influência de cada um dos diferentes seres planetários, sob a influência dos diferentes globos A49. Isso não significa que toda mônada humana passa por um período de encarnação em cada globo A49. Isso significa que em algum globo em cada globo 49, as mônadas humanas serão encontradas entre encarnações, entre diferentes séries de encarnações, entre diferentes eras ou entre as várias raças raiz e sub-raças. Um exemplo, as mônadas humanas que causaram nos 7 globos anteriores a cadeia da Lua e encarnaram em nossos 7 globos a cadeia da Terra. Apenas na 4ª raça raiz do atual período do globo, escapando assim da encarnação durante os primeiros 3 éons. Os primeiros 3 períodos do globo do atual 4º e as 2 primeiras raças raiz do atual 4º período do globo estiveram nesse ínterim em outros globos, 49, onde desenvolveram consciência mental. A manifestação do princípio mental nos 7 globos. Em uns 7 globos, o globo 1 é o globo da abstração final e da origem. É o globo onde a manifestação começa. O globo 2 é o primeiro globo em que encarna o ser coletivo planetário. Os globos 3, 4, 5 são os globos através dos quais o ser planetário demonstra a posse do princípio mental. Os globos 6 e 7 são os globos através dos quais os seres coletivos manifestam a consciência essencial, 46. Através de formas construídas pela consciência causal, 47.1. O correspondente pode ser dito igualmente na escala maior dos globos 49. Há 2 que podem ser considerados primordialmente arquetípicos, causais ou envolvendo abstração, 3 em que a consciência mental causal se manifesta, e 2 em que a essencialidade, 46, já está demonstrando. Os 2 últimos são Vênus e Mercúrio. Os 3 e os 2 são os 5 Kumaras, que juntos formam o 3º departamento do governo sistêmico solar, em esotéricos orientais simbolizados por Brahma. Ponto 9. 5 estágios de atividade marcam o desenvolvimento e a utilização do princípio mental. Há 3 estágios de aquisição e 2 estágios nos quais o que foi adquirido é usado. O homem, por exemplo, desenvolveu a consciência mental no atual período do globo durante a 3ª, 4ª e 5ª raças raiz, e a utilizará para o desenvolvimento da consciência causal, essencial e superior durante a 6ª e 7ª raças raiz. Diferentes maneiras de participar da vida de outros globos A49. Os homens podem de 4 maneiras diferentes participar da vida e influência de outros globos A49 que não o seu. 1. Através da passagem do intervalo entre as séries de encarnação naquele globo particular de seus 7 globos, que numericamente corresponde aos outros globos 49 cuja influência é desejada, seja por escolha deliberada ou necessária pela colheita. Cada globo em um 7 globo está esotericamente ligado ao globo 49 de um número semelhante. Por exemplo, globo 2, 7 globo 2 e globo 49-2 durante o Eon 2 estão especialmente ligados e vitalizados, e são o ponto focal de atenção peculiar por parte do planetário em questão. Da mesma forma, o globo 2, 7 globo 2 durante o Eon 2 em todos os outros 6 globos 49 estão alinhados com o globo 49-2. Isso dá oportunidade para todas as mônadas, independentemente do globo 49 em que estejam, de ficarem sob a influência de outro ser planetário. 2. Através de uma transferência direta das mônadas em encarnação de qualquer globo 49, durante um interlúdio, para algum globo em outro globo 49. Essa transferência só é possível naqueles períodos em que 2 seres planetários têm uma troca mútua de energia, sob a lei da atração. É claro que não se trata de mônadas sendo transferidas com seus envoltórios de encarnação, mas de mônadas em seus envoltórios causais encarnando nos tipos de envoltórios que o novo globo 49 irá oferecer. Esses 2 métodos são os mais usuais. 3. Através de uma passagem consciente do iniciado, através da iniciação, de um globo 49 para outro. Isso é feito com frequência. Acontece, porém, que iniciados de graus inferiores confundiram outro globo de sua própria cadeia ou outra cadeia de seus próprios globos 49 com os pretendidos globos 49, do mesmo número.
4. A transferência de consciência para outro globo E49 pode ser realizada através do conhecimento de certos mantras e fórmulas. Este é o método menos usado, repleto de perigos para os não iniciados. Geral sobre energias departamentais, raios. Os raios cósmicos ou extrasolares sistêmicos incidem ou circulam através de centros encontrados no mundo 44, mas que, no atual estágio de objetividade, tornam-se visíveis no mundo 46. Um raio cósmico permanente é o raio do nosso regente solar. Os sub-raios deste raio permeiam todo o seu sistema. 6 outros raios cósmicos, animando os outros 6 sistemas solares, influenciam o nosso, tendo suas correspondências de escala reduzida nos sub-raios do raio de nosso regente solar. Esses sub-raios são as energias dos 7 regentes planetários. Os 7 regentes planetários respondem a essas influências cósmicas, absorvem-nas, passam-nas por seus globos 49, que são centros no envoltório físico cósmico do regente solar, circulam-nas por seus próprios centros, correntes, globos e coletivos de mônadas, e transmiti-lo para os globos 49 um do outro, colorindo com sua própria energia peculiar. Todo o sistema de influência dos raios, considerado tanto do aspecto da matéria quanto do aspecto da consciência, é de uma intrincada circulação e interação. Os raios passam em ciclos ordenados. De sua fonte, o regente solar, para os 7 regentes planetários. Visto do ponto de vista do aspecto da matéria, a força do raio é o fator energizante da matéria. Vista do aspecto da consciência, a força do raio é a faculdade qualitativa. De globos 49 a globos 49, de cadeia a cadeia e de globo a globo, essa força ou qualidade passa e circula, adicionando e ao mesmo tempo abstraindo. Quando a circulação termina e a força retorna à sua fonte, tanto a energia quanto o caráter qualitativo foram aumentados. 4 eventos planetários decisivos. Os senhores da chama vieram à Terra. Cada ser planetário está particularmente ligado a um dos outros sob a lei da atração mútua. Tal ligação é encontrada entre o ser planetário do globo 49 de Vênus e o ser planetário do nosso globo 49. Essa ligação se expressa em uma interação que tem seu fluxo e refluxo cíclico, como fluxos e refluxos de toda força vital. Nos dias da terceira raça raiz na Lemúria veio um período de íntima interação que trouxe uma encarnação no planeta físico do governante planetário, o chefe do governo planetário. Isso não poderia ter sido efetuado se o ser planetário do globo 49 de Vênus não estivesse em posição de se ligar intimamente ao nosso. Nosso governante planetário veio ao nosso planeta de Vênus. O globo A49 de Vênus é um centro sistêmico solar mais ativo que o nosso e, portanto, seu magnetismo radiativo é muito mais amplamente difundido. No mundo 46, Vênus varreu dentro de sua cadeia de raio magnético 2 de nossos globos A49, a cadeia de Vênus, e então magnetizou o globo correspondente em nossa cadeia, globo 2, e isto resultou em uma vitalização específica do globo 4, Terra. Nosso regente planetário veio do globo 49 de Vênus através da cadeia de Vênus, segundo os 7 globos, de nosso globo 49 através do segundo globo, Vênus, em nossa cadeia. O globo 49 de Vênus está em seu 5º e último elo. Sua humanidade está muito à frente da nossa, tendo desenvolvido e coordenado a consciência mental e causal e estando em processo de desenvolvimento da consciência essencial. 46. Nosso globo 49 também deve estar agora em seu 5º elo e paralelo ao globo A49 de Vênus. Mas os 7 globos anteriores, a cadeia lunar, de nossos globos 49 viram um período de retardo temporário do processo evolutivo de nosso ser coletivo planetário. O tempo foi perdido e as forças negras por um tempo alcançaram o sucesso. Apenas o 5º éon de nossa cadeia verá sua derrota final. O globo A49 de Vênus também teve sua batalha com os negros, mas seu governo planetário superou e, consequentemente, estava em posição, quando chegasse o momento certo, de aplicar o estímulo necessário ao nosso globo 49 terrestre. O fato de que a ajuda externa foi chamada durante a terceira raça raiz desta cadeia, e que a evolução da inteligência trouxe a encarnação física de nosso governante planetário, precisa ser refletida.
O regente planetário deste globo 49 é chamado de o primeiro Kumara, o iniciador único. A palavra sânscrita Kumara significa príncipe, jovem. Sanat Kumara, o título de nosso governante planetário, significa o príncipe eterno ou a eterna juventude. 105 indivíduos vieram de Vênus para a Terra, Sanat Kumara e sua equipe de 104. Desses indivíduos, seus 3 colaboradores mais próximos ainda permanecem em nosso governo planetário. Esses 3, que são chamados de Kumaras esotéricos ou Budas da atividade, representam os 3 departamentos principais de nosso planeta. No simbolismo gnóstico, eles eram chamados de Santíssima Trindade. Os 105 originais foram divididos em 3 grupos de 35 cada. Esses 3 grupos são chamados de 3 departamentos principais. Cada departamento principal compunha um centro, o centro da cabeça, primeiro, o centro do coração, segundo, e o centro da garganta, terceiro. Esses Kumaras ou seus atuais sucessores também podem ser divididos em 7 grupos de 15 cada, correspondentes aos 7 departamentos. Estes são os seres coletivos que compõem os centros do governante planetário. Tal ser coletivo de 15 indivíduos é, portanto, o centro envolvido na próxima iniciação do governante planetário. Esses 7 seres coletivos são pontos focais para a força ou influência que emana dos outros centros sistêmicos solares, portanto, os globos A49. Eles também são os protótipos dos 7 departamentos da hierarquia planetária. Eles existem na matéria etérica exatamente como o próprio governante planetário e são grandes rodas ou centros de energia. Eles vitalizam o invólucro do governante planetário e mantêm tudo junto como um todo objetivo. Eles formam um triângulo planetário dentro dos 7 globos e cada um deles vitaliza um globo. Quando na literatura esotérica se diz que os 7 Kumaras são os 7 centros do corpo do regente planetário e que cada 7 globos corresponde a um centro, nenhuma contradição está implícita, porque um não exclui o outro, e de fato um sistema penetrante de correspondências, para não dizer ressonâncias, são a realidade subjacente. Se um ser coletivo dentro do globo 49 é um centro departamental, então simultaneamente muitos outros coletivos de dignidade inferior podem representar este centro de acordo com o princípio da ressonância. Este é talvez um exemplo que esclarece como pensar em opostos absolutos não pode ser facilmente aplicado em esotéricos. Humanidade causada. Causalização é a união da primeira e da terceira tríades por meio de um terceiro fator. Este terceiro fator é a consciência causal, ou seja, a vontade causal inteligente, propósito causal e ação causal do algoides. Mais uma ilustração da realidade da terceira força. Na causalização, a terceira tríade e a primeira tríade são reunidas como polos de energia positiva e negativa. O encontro deles tem o resultado de que a luz flui para o envoltório causal. Esta luz ilumina o caminho que a mônada deve trilhar em seu caminho de volta à sua fonte. Essa irradiação traz, em conexão com o homem, autorrealização, propósito, separação de todos os outros selves causalizados, capacidade de evoluir e autoconsciência, acima de tudo. Dos 3 métodos de causalização mencionados acima, ponto 6, o primeiro foi o método aplicado no sistema solar anterior e nos 7 globos anteriores ao nosso, a cadeia lunar. Neste método, a consciência mental incipiente do próprio indivíduo, da mônada, trabalhando através do instinto, conseguiu entrar em contato com o polo oposto, a terceira tríade, para que a energia de lá pudesse ativar o segundo átomo mental da tríade, formando-se um envoltório causal no processo. Assim foi despertada a autoconsciência. Isso foi possível porque o governo sistêmico solar durante esse período vitalizou o mundo 43 em particular, mas também os mundos 44, 49 com energias causais cósmicas 29 e 31. Neste método de causalização, a ênfase é colocada no fato de que o princípio da inteligência é uma parte do caráter do ser coletivo sistêmico solar, que a consciência causal cósmica do regente solar permeia toda a manifestação sistêmica solar. O segundo método caracteriza nosso atual sistema solar e é aplicado em nosso atual 7 globos, a cadeia terrestre. Nesse método, a consciência mental deve crescer lentamente até que a autoconsciência surja de repente, porque a força causal é introduzida de fora pelo algoides e é então mantida por meio
dessa estimulação exterior. Isso está relacionado com o fato de que as energias mentais causais, no que diz respeito à humanidade, têm sua fonte no globo 49 de Vênus, assim como a fonte do superconsciente mental cósmico 32-35 do ser coletivo planetário 36-46. Tem sua fonte nas Pleiades, e a consciência causal cósmica 29-31 do ser coletivo solar 29-42 tem sua fonte em Sírius. O fato do método anterior ter sido usado na cadeia lunar é um exemplo da lei da repetição, neste caso implicando que os estágios anteriores de um novo ciclo recapitulam os processos do ciclo imediatamente anterior. O quarto repete brevemente os 3 anteriores, mas tem sua própria qualidade distinta. O terceiro método de causalização é aquele a ser aplicado no próximo, o terceiro sistema solar, embora tenha seu início tênue neste. Este método fará uso da vontade dinâmica de uma maneira atualmente incompreensível. O primeiro método de causalização é especialmente característico do aspecto matéria, a segunda, do aspecto consciência, enquanto o terceiro método é especialmente característico do aspecto vontade. A causalização, isto é, a unificação das 3 tríades, foi efetuada durante o atual período do globo na terceira raça raiz. Nesse processo, o reino definitivamente humano se fez presente na Terra. Isso foi causado pela vinda dos senhores da chama do globo a 49 de Vênus. Eles alcançaram a unificação necessária, criaram o governo do planeta, fundaram a hierarquia planetária. Alguns dos senhores da chama permaneceram aqui, mas a maioria deles retornou à sua fonte. Causalidade e iniciação se assemelham. Ambos implicam uma crise, uma transição instantânea para um reino superior após um período de desenvolvimento gradual. Ambos marcam uma expansão da consciência ou uma entrada em um reino superior. A causalidade marca a entrada na existência autoconsciente, iniciação, a entrada na existência consciente do grupo. Através da causalização foi criado o reino humano, o quarto reino natural. Através da iniciação é criado o reino sobre-humano, o quinto reino natural. Aquela mônada que é agora o regente planetário causal no sistema solar anterior. As atuais mônadas humanas causaram neste sistema solar. As atuais mônadas involucionárias causarão no próximo sistema solar. Há uma estreita ligação entre a faculdade de adquirir conhecimento, a consciência mental e o sentido de parecer ou visão. No primeiro éon e na primeira raça raiz deste período do globo do éon atual, a audição foi o sentido desenvolvido. Na segunda era e no segundo toque de raça raiz foi desenvolvido. No terceiro éon e na terceira raça raiz foi acrescentada a visão, representando a inteligência, que une as 3. Conecte esta informação com o fato de que a causalidade em nossos globos a 49 foi iniciada pela primeira vez no terceiro 7 globos, e em nossos 7 globos apenas na terceira raça raiz. Quando a energia da inteligência se derramou na terceira raça raiz e a causalização efetivada, o resultado disso foi a criação de um grupo de humanidade. Em nossos tempos, porém, os indivíduos pertencentes a 2 grupos estão encarnados. Um grupo recebeu sua estimulação de inteligência e causalizou neste período do globo presente, e o outro grupo recebeu a estimulação e causalizou nos 7 globos anteriores. Os primeiros mencionados pertencem ao grupo de 40% da humanidade, os últimos mencionados, para o grupo de 60%. Aqui está a base da diferença entre as pessoas avançadas e as outras, e grande parte da agitação no mundo depende dessa diferença. HTL, aqueles que terão sucesso no quinto éon e aqueles que falharão. Cada grupo forma um centro diferente no ser coletivo planetário, eles causaram de diferentes maneiras, têm diferentes taxas de vibração, e o regente planetário assume diferentes iniciações em diferentes cadeias, afetando diferentes centros e assim trazendo à manifestação diferentes seres inferiores. O regente planetário foi iniciado. O segundo método de causalização, o que é particularmente característico de nossos 7 globos, é aplicado em conexão com a iniciação do regente planetário. Então o regente solar aplica cetro de iniciação a certos centros do regente planetário. Quando as mônadas causaram pela primeira vez em nossos 7 globos há quase 22 milhões de anos, foi porque o regente solar aplicou a cetro de iniciação a certos centros do regente planetário e assim os ativou. Esses centros consistiam em grupos de mônadas evolutivas.
Quando eles recebem tal estimulação energética, eles despertam para a consciência mental, tendo sido previamente conscientes apenas física e emocionalmente. A consciência mental tornou possível a síntese da consciência tríplice 47-49, uma condição necessária da autoconsciência. Em todos os tipos de iniciações, os cetros de iniciação são usados para obter certos resultados. Existem 4 tipos de cetros: cósmico, sistêmico solar, planetário e hierárquico. Todos os cetros de iniciação têm os seguintes efeitos. 1. Estimulam os centros de energia adormecidos à plena atividade. 2. Sintetizam as energias de diferentes centros. 3. Aumentam a atividade vibratória de algum centro, diferente em diferentes iniciações. 4. Eles expandem todos os envoltórios, no homem principalmente o envoltório causal. Quando o regente planetário foi iniciado há quase 22 milhões de anos, todas as mônadas evolucionárias contidas em seus centros receberam tal estimulação que a energia poderia fluir para elas do átomo mental cósmico 29, da quinta tríade do regente planetário 18, 22, 29. O canal de comunicação com esse átomo da tríade, o chamado Antakarana cósmico, já existia e não precisava ser construído como o homem tem que construir seu Antakarana. Esta iniciação foi provocada por uma justaposição peculiar de globos a 49, 7 globos e globos individuais, e foi acompanhada por um influxo de energia mental cósmica de uma das Pleiades. O conhecimento detalhado da relação entre as Pleiades, as 7 estrelas da Ursa Maior e os 7 globos 49 menores, dos quais o nosso é um, está entre os segredos revelados na 7ª iniciação solar. Nosso governante planetário está em nossos tempos se preparando para a iniciação. Daí os terríveis testes e provações incidentes à vida em nosso planeta durante este ciclo. Nosso regente planetário terá uma iniciação maior no meio da próxima era, mas está se preparando para uma iniciação menor neste momento. Nosso regente planetário está em encarnação física, tendo um envoltório de matéria etérica desde a metade da raça raiz lemuriana, e permanecerá conosco até o dia do julgamento no próximo é. Nesse ponto, ele terá alcançado a vitalização necessária do centro particular que está ocupando sua atenção e que contém mônadas seguindo a evolução humana. Então ele vai virar sua atenção para outro centro superior e dar sua força para outro ramo da evolução humana que responde à vibração desse centro. O regente planetário do nosso globo é 49, está em encarnação física, está no meio de sua carreira no caminho cósmico da iniciação e, consequentemente, deve receber a 4ª iniciação, a encarnação da crucificação, nestes 7 globos. As células de seu corpo, mônadas humanas e devas, experimentam sofrimento. O ser coletivo planetário deve aprender o significado do desapego sistêmico solar. Também os seres coletivos passam pela iniciação. O ser solar é aperfeiçoado através de 9 iniciações, sendo a 3ª iniciação cósmica, 29, sua meta. O ser planetário é aperfeiçoado através de 7 iniciações, sendo a 2ª, 36, iniciação cósmica seu objetivo. Distinga cuidadosamente entre o regente solar e o ser solar, o regente planetário e o ser planetário. O regente planetário é uma mônada, a mônada dominante de nosso globo 49. O ser planetário é um ser coletivo, todas as mônadas subordinadas ao governante planetário, que são pelo menos 45 selves. Correspondentemente, o regente solar é uma mônada, a mônada dominante do sistema solar, enquanto o ser solar é um coletivo de mônadas que são pelo menos selves. 35. A mônada humana é aperfeiçoada através de 5 iniciações, mas se move para o reino sobre-humano na 4ª iniciação. Subsequentemente, o objetivo da mônada é a 1ª iniciação cósmica, 43. O regente planetário encarnado. Observe que a iniciação do regente planetário está ligada à sua encarnação. Sua encarnação e sua iniciação devem ser estudadas como uma unidade. Selves cósmicos, 42 selves e superiores, nunca encarnam em organismos, mas apenas em envoltórios etéricos. Quando o governante planetário recebe a iniciação, ele o faz sempre quando está encarnado no mundo físico, encarnado em um envoltório etérico. Laurence comenta: todos devem passar pela iniciação física.
O fato do governante planetário encarnar também implica que um centro para o tipo mais baixo de mentalidade cósmica, 35, seja estabelecido no planeta físico. Deste centro emanam energias que despertam a consciência para todos os envoltórios etéricos individuais do planeta. Há uma analogia entre o ser causal se apoderando em certos períodos da vida de um ser humano, aos 7, 14 e 21 anos, e o regente planetário se apoderando de seu globo a 49. Deve-se ter em mente que se trata de 49 globos, ou 7 globos, que passam cada um por 7 éons, portanto, 343 oportunidades de manifestação. As 343 oportunidades de manifestação, as encarnações do governante planetário, são os 343 períodos do globo. As 7 raças raízes que se manifestam durante um período do globo são as 7 idades em qualquer encarnação do governante planetário. Em tal de modo que as 2 primeiras raças raiz correspondem ao desenvolvimento fetal, a 3ª raça raiz, a infância indefesa, a 4ª raça raiz, os Atlantes, a juventude e rebelião contra os pais, a 5ª raça raiz, a ariana, para o jovem adulto, a 6ª e 7ª raças raiz, para o indivíduo totalmente maduro. O tipo mais baixo de mentalidade cósmica, energia 35, energia mental cósmica, Kundalini cósmica, vitaliza 3 tipos de centros sistêmicos, os globos, 49, os 7 globos e os globos individuais. O avatar final, a encarnação na qual o regente planetário brilhará por um breve período radiante como o Sol. Então a Kundalini passará em espirais progressivas mais altas, e a mônada entrará no centro da coroa do regente solar. Condições sistêmicas solares dos 4 eventos planetários mencionados anteriormente. Assim como no caso do homem, certos triângulos de força são encontrados em diferentes estágios de evolução ou, para dizer de outra forma, diferentes centros tornam-se geometricamente ligados, como o basal, plexo solar e centros cardíacos, ou os centros do plexo solar, coração e garganta. Então, no caso de um ser coletivo planetário ou de um ser coletivo solar, ocorre um evento semelhante. Tal evento ocorreu neste éon em relação ao centro que nosso ser planetário representa. O globo 49 da Terra tornou-se geometricamente ligado ao globo 49 de Vênus e a um globo 49 cujo nome não é dado aqui, doravante chamado de X Kundalini solar sistêmica, circulando com tremenda força através deste triângulo, vitalizou nosso reino humano. O resultado sendo que as mônadas da Terra causaram, em particular aquelas mônadas humanas que compõem um certo centro do regente planetário. Este é o centro do plexo solar. Devido ao alinhamento sistêmico solar entre os 3 polos mencionados, Vênus, Terra e X, e o fluxo de Kundalini sistêmico solar possibilitado por ele, a taxa de vibração pode ser ressuscitada e o regente planetário de nosso globo 49 poderia receber uma iniciação menor e iniciar seus preparativos para uma iniciação maior. Ao mesmo tempo, o regente planetário do globo 49 de Vênus poderia receber uma grande iniciação em sua 5ª cadeia. Quando o regente solar está sendo mentalmente impelido a realizar algum propósito de sua fonte maior, o sistema dos 7 sóis, ele pode vitalizar um ou outro de seus centros. Qual centro é vitalizado depende do propósito em vista. Quando isso ocorreu, formou-se o triângulo sistêmico solar conectando os globos 49 da Terra, Vênus e X. Os regentes planetários da Terra e Vênus foram estimulados a tomar a iniciação. O homem animal foi mentalmente impregnado e o grupo de mônadas que formou o centro do plexo do planeta solar foram objetivamente ativados. O globo 49 de Vênus é polarizado negativamente para o nosso globo 49 da Terra. Vênus tomou mais do que deu. A chegada da influência venusiana ao nosso 7 globos e ao nosso planeta, com a subsequente estimulação de certos grupos no reino humano, causou um evento paralelo de magnitude ainda maior no globo 49 de Vênus. Isso influenciou a 6ª hierarquia, uma das hierarquias dos Devas, que mora no globo 49 de Vênus. Essa estimulação emanou através do nosso segundo 7 globos e influenciou uns 7 globos correspondentes no globo 49 de Vênus. A magnitude da diferença pode ser vista no fato de que, em nosso caso, apenas um globo estava envolvido, enquanto a influência de
Nosso esquema sobre o venusiano foi tal que um globo inteiro foi estimulado. Isto foi causado através da polaridade positiva do ser planetário da Terra-globo. O conhecimento dos vários triângulos de energia entre os globos 49, as diferentes polaridades dos globos 49 são agora transmitido apenas aos iniciados da terceira iniciação, mas eventualmente se tornará esotérico. A parte inicial da próxima ronda verá o conhecimento e o interesse mais amplos neste assunto. O significado do número 4. A humanidade é a quarta hierarquia criativa, a quarta evolução paralela. Esta quarta evolução é essencialmente a evolução da inteligência. Como as evoluções paralelas eram originalmente 12, mas 5 deixaram o sistema solar, restam 7. Esses 12 são entendidos pela expressão 12 hierarquias criativas. A evolução paralela humana é chamada de quarta, mas na verdade é a nona ao contar também as 5 mais antigas. É dentro da evolução paralela humana que as iniciações são aplicadas como um método de expansão da consciência. É neste contexto que a expressão 9 é o número da iniciação deve ser entendida. 9 não é meramente a designação numérica de nossa evolução humana, mas também o número de graus de iniciação. Do primeiro ao sétimo grau são 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43. O oitavo grau é 36 e o nono é 29. A palavra grau de iniciação é geralmente abreviada para iniciação, primeira iniciação igual primeiro grau de iniciação. Nosso globo Terra, o quarto globo de nossos 7 globos, é acima de tudo o globo da evolução humana neste globo 49. Isso também explica a presença de Sanat Kumara em nosso globo. Existem alinhamentos gerais entre o número 4 e a humanidade, a quarta hierarquia, o quarto globo 49, o quarto 7 globos, o quarto globo dos 7 globos, o quarto reino natural, o quarto Eon, os 4 Komaras, o quarto mundo, mundo 46 e o quarto éter, 49, 4. Todos esses 4 são mantidos juntos por uma única nota. Esta nota, se procurada e encontrada, reunirá em cooperação o grupo de devas que trabalham especialmente com o reino humano. Ponto 6. O Algoides, esta é a base real para a teurgia. O significado do número 4 também é visto no fato de que nosso globo, 49, é enumerado como o quarto e considerado o mais importante no sistema solar durante este ciclo específico. Uma vez que tanto o nosso sistema solar como o nosso globo 49 são de quarta ordem, há um momento de oportunidade especial proporcionado ao nosso regente planetário através do alinhamento provocado. Isso resulta na virada da Kundalini sistêmica solar 35 para este, nosso globo é 49, e os resultados subsequentes estão em processo de elaboração neste quarto 7 globos, neste quarto globo e neste quarto éon. Este é, então, um alinhamento quíntuplo, que é de suma importância para todos nós, embora tivesse significado e força ainda maiores na quarta raça raiz. E trouxe aquele evento estupendo no desenvolvimento da consciência, a abertura da porta da iniciação, à humanidade. Todos esses alinhamentos estão ativos dentro do mesmo ciclo e, portanto, todos provocam um alinhamento simultâneo que resulta na limpeza de um canal direto do centro de nossos globos 49 para a correspondência cósmica, encontrada fora do sistema solar. Essa superestimulação com força extrasolar sistêmica resulta em estilhaçamento das formas, é verdade, mas isso é sempre inevitável à vida na forma. E neste caso necessário a vitalização da consciência dentro da forma e a quebra das formas limitantes incapazes de suportar a ação cósmica. Por vida na forma, entende-se a vida nos mundos 47, 4, 49, 7 e nos envoltórios pertinentes. Somente os seres capazes de dispensar todos os envoltórios inferiores ao causal são, se assim o desejarem, imortais. A posição da inteligência. A energia da inteligência é o impulso e propósito coerentes, conduzindo as formas, construídas de matéria ativa, em uma direção específica e ao longo de certos caminhos destinados. É, consequentemente, colhendo impulso, causa originadora e vontade operante. Inteligência e propósito inteligente são termos praticamente sinônimos. Este simples fato torna imediatamente aparente que a lei da colheita e os guardiões da lei estão envolvidos no assunto. A lei da colheita funciona através da mentalidade.
A maior parte de nossa má semeadura são nossos maus pensamentos. Inteligência e colheita são realidades que não podem ser compreendidas até que a consciência 46 esteja melhor desenvolvida no homem médio. Até então, mesmo a consciência causal forma uma barreira à compreensão. Somente quando a consciência mental é substituída pela causal, e a consciência causal, por sua vez, é substituída pela essencialidade 46, o homem será capaz de compreender o significado da inteligência. Isso porque é no mundo causal cósmico 29:31 e no mundo essencial cósmico 22:28 que o governante solar formula seu propósito inteligente. Esse propósito no devido curso da evolução é reduzido ao mundo causal sistêmico solar 47:13 e assume forma concreta no mundo mental 47:4. A partir do mundo 29, a correspondência cósmica de 47:1, são iniciadas a força propulsora e o propósito da manifestação do homem. No mundo 29 forma-se a ideia que eventualmente o força a uma forma objetiva. Primeiro a ideia, depois o meio e, finalmente, essa forma em si. É o mesmo processo para os deuses e para os homens, condicionado pela própria natureza da inteligência e seu lugar na evolução. Por meio da inteligência se constrói a forma. Portanto, todo o assunto dos construtores deve ser estudado, aqueles seres que são as vidas animadoras dentro da forma, e que são os nascidos do pensamento divino, os grandes construtores, devas autoconscientes. Nesse fato está a explicação da estreita relação entre a evolução humana e a evolução dévica. O homem é o repositório, através do regente planetário de cujo envoltório ele faz parte, do propósito do regente solar. E os devas em todos os seus graus mais elevados são o fator atrativo coesivo que manipula a matéria e que a molda em forma. As duas evoluções são indispensáveis uma à outra, e sem as duas trabalhando em estreita cooperação este sistema solar objetivo se desintegraria imediatamente. Assim como o organismo do homem e o invólucro etérico se desintegram quando a mônada se retira e os construtores cessam seu trabalho. 3 hierarquias em particular estão preocupadas com a manifestação objetiva na matéria etérica, a 4ª, ou hierarquia estritamente humana, e a 5ª e 6ª, ou hierarquias dévicas. As outras hierarquias cumprem outros propósitos relacionados com a vida nos 3 éteres cósmicos superiores, 43-45. Mas as 3 hierarquias mencionadas pela primeira vez funcionam nos mundos 47 e 49. A inteligência é então um fator básico no processo de manifestação e o meio pelo qual a ligação é feita entre o causal e o mental. Isso é verdade no sistema solar em conexão com o homem, causal sistêmico solar e mental, 47. E é igualmente verdade nos mundos cósmicos no que diz respeito aos governantes planetários e solares, causal cósmico e mental, 29-35. À medida que o homem evolui, ele desperta para a percepção de que o objetivo da evolução para ele é construir conscientemente a ponte entre o mental superior, 47-4, e o causal superior, 47-1, a unidade mais elevada da primeira tríade e a unidade da segunda tríade. Esta ponte é o próprio caminho. Ele a constrói aplicando conscientemente o princípio mental, dominando a primeira tríade, a personalidade, considerando-a como não eu, pela expansão de sua consciência por etapas graduais até incluir os mundos que procura alcançar, e demonstrando assim a verdade da afirmação de que, para trilhar o caminho, ele deve se tornar o próprio caminho. Os 4 seres planetários menores com o sintetizador, os 5 Kumaras, são em si mesmos a soma total de manas, o aspecto Brahma ou inteligência em atividade. O aspecto Brahma significa o aspecto matéria e também os seres coletivos que estão conectados com o aspecto matéria, os formadores da matéria. Correspondentemente, o aspecto Shiva significa o aspecto movimento e os seres coletivos conectados a ele, que isto é, os guardiões da lei, e o aspecto Vishu, o aspecto consciência e os seres coletivos a ele ligados, ou seja, os guias da evolução, como, por exemplo, a hierarquia planetária. O caminhar do homem pelo caminho e sua libertação dos mundos inferiores podem ser descritos em números assim: 6 se tornam 5, 5 se tornam 4, 4 se tornam 3.
Somente quando a estrela de 6 pontas for transformada na estrela de 5 pontas, a mônada poderá passar para a segunda tríade, as 3, através das 4, ou os 4 repositórios informes do propósito kármico. Quando a mônada superou os 3 mundos, 47, 49, e assim se tornou a estrela de 5 pontas, um segundo self, ela pode mais tarde entrar na terceira tríade através do mundo 46, 4, o mundo onde o indivíduo trabalhou completamente sua colheita individual e, em vez disso, entra em coletivos onde trabalha conscientemente na colheita do ser planetário. Laurence, a estrela de 6 pontas é um símbolo das 3 primeiras iniciações, a estrela de 5 pontas, símbolo das 4 iniciações posteriores. Somente o Self 46 pode tornar-se plenamente consciente nos tipos atômicos 49, 48 e 47. COF R1.35.9, VOF M10.22.1, e assim este Self, se mantiver a primeira tríade, pode dispensar totalmente a primeira molécula mental da tríade e manter apenas 2 das 3 unidades da primeira tríade. Daí a conversa sobre a transmutação de 6, 3 mais 3, em 5, 2 mais 3. O nível de desenvolvimento que a inteligência tem agora, alcançado no sistema solar, no planeta e no homem geral. Ao estudar essas realidades sistêmicas solares, planetárias e humanas, é fácil ficar confuso por causa da sobreposição de ciclos e por causa de nossa evolução deficiente, que impede nossa compreensão. Apenas generalizações amplas são possíveis quanto à posição, relação e limitação. A posição é o lugar do sistema dentro de seu todo maior, unificando todos os inferiores: cósmico, sistêmico, solar, planetário, grupal e individual. Cada uma dessas totalidades é caracterizada por uma vida animadora, que em última análise emana do sistema dos 7 sóis, atividade inteligente, poder de evolução e capacidade de coerência. Somente os seres coletivos planetários do segundo e terceiro selves, em esotéricos tradicionalmente chamados de homens celestiais, e suas vidas de acolhimento superior estão conscientemente e inteligentemente trabalhando e dominando a forma nos mundos 47, 49. Só que eles são seres perfeitamente inteligentes. O homem está apenas a caminho desse controle consciente sobre a matéria nos 3 mundos inferiores. Relação refere-se às diferentes polaridades dos diferentes globos e coletivos de mônadas, de um globo de 49 a um átomo, dentro do sistema solar, e é governado pela lei de atração e repulsão. A limitação é um fator sempre presente. Limitação significa que a consciência que rege um globo tem capacidade além daquela manifestada, a dualidade entre o limitado, consciência, e o limitante, forma material, propósito. Pois em um esquema ordenado de existência a limitação persiste enquanto for necessário para atingir certos fins, sendo este determinado pela lei do destino. Nem mesmo o ser coletivo planetário pode compreender que posição, relação e limitação significa em um sentido cósmico. A inteligência, seja cósmica, sistêmica, solar, planetária ou humana, se manifesta de 5 maneiras, é transmutada em essencialidade, 46. Após sua manifestação quíntupla e, eventualmente, é resolvida em superessencialidade, 45. Aqui está a chave para a manifestação contínua e o mistério dos 5 Kumaras. É claro que a inteligência cósmica, 29, 35, e a essencialidade cósmica, 22, 28. Se referem aos seres cósmicos e sistêmicos solares, inteligência sistêmica solar, 47, e essencialidade, 46, no que diz respeito aos homens. A alquimia está preocupada com a transformação dos 5 elementos, 49, 7, 49, 6, 49, 5, 49, 4, 49, 3, em um elemento primordial, 49, 1, através de um estágio intermediário, 49, 2. Isto deve ser entendido esotericamente, isto é, cosmicamente, 49, 48, 47, 46, 45. Deve-se distinguir claramente entre a transmutação dos 5 elementos, entendidos esotericamente, e a resolução final das essências transmutadas, consciências atômicas 46 e 45, em sua síntese, que é 43, até o estágio intermediário de 44.
Não foi um mero acidente que fez Lawrence escolher chamar os mundos 46 e 45 precisamente de mundos essenciais e superessenciais. O Sistema Solar. Até que se saiba de qual ser coletivo cósmico nosso ser solar faz parte, constituindo seu centro, e quais outros 6 seres solares também fazem parte dele, não será possível tocar no estágio de desenvolvimento de inteligência que o Sistema Solar alcançou. Os globos A49. A síntese ainda não é possível, e o processo de transmutação está apenas começando na maioria dos globos A49. Ao estudar este assunto, temos que nos limitar aos governantes planetários, pois as mônadas humanas, como células em seus envoltórios, estão naturalmente incluídas em tudo o que se diz sobre elas. Os 7 regentes planetários e os seres coletivos planetários, dos quais eles são os dominantes, chamados tradicionalmente de 7 Kumaras ou 7 Manasaputras divinos, são representantes sistêmicos solares dos 3 aspectos da realidade. O aspecto matéria é representado por 5 dos 7 seres menores de globos 49, enquanto os aspectos consciência e movimento, vontade, são representados por um ser menor de globos A49 cada. Os 5 Kumaras, representando os 5 departamentos 3 e 7, estão em plena manifestação, enquanto os 2 departamentos superiores 1 e 2 são representados por seus reflexos inferiores. Dos 7 globos A49, somente em Mercúrio e Vênus a evolução da inteligência chegou tão longe que a consciência mental causal está em processo de transmutação em essencialidade, quando 60% das mônadas autoconscientes, mônadas humanas e devas, que vão para a composição dos envoltórios de qualquer governante planetário adquirirem consciência causal subjetiva em pelo menos algum grau, estão entrando no caminho. Então o processo de transmutação é iniciado. A faculdade da mentalidade é então um instrumento para uso criativo, e não o matador do real, não está impedindo o desenvolvimento da consciência superior. Terra, Marte, Júpiter, Saturno e Vulcano ainda estão desenvolvendo inteligência. Os estágios alcançados em cada um variam e não são para publicação esotérica. Os governantes desses globos A49 ainda não conseguiram levar seus envoltórios ao estágio em que a transmutação em grande escala é possível. Eles estão se aproximando e quando os 60% necessários forem alcançados, eles começarão a transmutar em uma escala maior. A Terra Globo 49 tem cerca de 20% em processo de transmutação neste momento e Vulcano tem quase 40%. Embora estejamos preocupados principalmente com a inteligência nas mônadas humanas em um ser coletivo planetário, ainda assim devemos lembrar que as mônadas dévicas em alguns globos 49 são preponderantes. O desenvolvimento da inteligência dos devas é inteiramente diferente do das mônadas humanas, mas eles são a própria inteligência, a força criativa ativa, a quinta e a sexta hierarquias em plena exibição. Existe uma relação necessariamente estreita entre a quinta hierarquia, uma hierarquia deva, e os mundos 47 e 29 e 35. E os devas são uma parte corporativa do ser coletivo planetário. É a união da mônada deva com a mônada humana que faz o homem real, e o correspondente é verdadeiro para os seres coletivos planetários e sistêmicos. Compare isso com o que Lawrence diz em VOF-M 24.8.8. O que seria do homem sem seu algoides? Uma besta de rapina inteligente neste planeta de tristeza. De fato, a evolução dévica controla a maior parte da manifestação até o início do processo de transmutação da consciência mental causal em essencialidade. Os devas constroem incessantemente as formas confinantes. Quando o processo de transmutação é efetuado nos 5 globos 49 da inteligência, os planetas da inteligência, então todo o sistema solar está atingindo um estágio muito elevado de evolução. Nesses 5 globos 49, juntamente com os 2 globos A49 que entrarão no estágio de obscurecimento, começará então o processo de síntese. As mônadas encontradas nos 5 globos A49 de inteligência entrarão em seu globo A49 sintetizador, o de Saturno, enquanto as mônadas de Vênus entrarão em Netuno e as de Mercúrio, em Urano. Netuno, Urano e Saturno terão, portanto, absorvido os resultados da evolução. Em conexão com o regente solar, esses 3 correspondem à primeira tríade no envoltório causal de um homem. Dizemos corresponder, pois a analogia não é exata.
Urano é o reflexo da molécula mental do regente solar 32 em sua quarta tríade, enquanto Netuno é o reflexo de seu átomo emocional 36. Saturno é o átomo físico 43 na quarta tríade do regente solar. O que se quer dizer aqui, é claro, é físico, cósmico, emocional cósmico e mental cósmico. Observe o termo planeta da inteligência e reflita sobre seu significado. O princípio da inteligência é a base da entrada em atividade e do reconhecimento dos seguintes fatos na natureza. A quinta espiral dentro dos átomos se tornará ativa. Esta quinta espiral está começando a vibrar fracamente, enquanto a quarta espiral nesta quarta ronda está assumindo uma vibração que causará intensa vitalização dos envoltórios, de modo que eles eventualmente terão que ser substituídos por envoltórios constituídos de átomos nos quais a quinta espiral está ativada. Laurence aqui faz a nota: transição para o corpo etérico na sexta raça raiz. Lá comenta: então a vida no organismo não será mais possível. O quarto éter, 49.4, será geralmente reconhecido, e junto com ele virá o conhecimento dos seres que nele vivem. Os devas do quarto éter também serão conhecidos, e a aliança será feita entre os homens e esses devas. A consciência essencial, 46, será gradualmente conquistada através da consciência mental causal. É isso que significa o ditado: o intelecto é transmutado em sabedoria. Neste éon, no entanto, isso é verdade apenas para alguns. De agora em diante até meados do próximo éon haverá, no que diz respeito à maioria, uma sobreposição no desenvolvimento dos 4, 46 e dos 5, 47, tornando assim o 9, ou homem perfeito, o iniciado. A consciência da massa da humanidade passará gradualmente para 47, 4, pensamento sistêmico, intuição mental, e será cada vez mais controlada pelo pensamento puramente mental, mas, como Laurence aponta, não nesta era, mas apenas na próxima. A menos que isso seja acompanhado por uma essencialização constante das mônadas, mais e mais mônadas adquirindo autoconsciência 46, e assim indo além do controle da consciência mental causal, o resultado será uma condição muito séria que terá que ser tratada pela hierarquia planetária. O trabalho dos 4 Maharajas culminará no quarto éon. Na próxima era, o trabalho dos Lipikas se tornará mais proeminente. Os Maharajás cuidam para que a lei da colheita seja cumprida em relação a indivíduos e grupos na humanidade e nos mundos 47 e 49. Os Lipikas administram correspondentemente a lei da colheita para aquelas mônadas que elaboraram o karma individual e assim alcançaram o mundo 46. A Terra Globo 49. Os 7 Kumaras. Sanat Kumara é o primeiro Kumara e o governante planetário em encarnação física. Os outros 6 Kumaras são os representantes na Terra dos outros 6 governantes planetários. Esses 6 Kumaras são agrupados em 3 esotéricos e 3 esotéricos. Os 3 regentes planetários representados pelos Kumaras esotéricos formam com Sanat Kumara o quaternário inferior sistêmico solar. Quaternário inferior sistêmico solar significa os 4 globos, 49 menores, onde pelo menos 60% das mônadas humanas e devas ainda não atingiram aquele estágio no desenvolvimento da consciência em que a consciência causal começou a se fazer sentir na consciência desperta. Observe que o título Kumara é usado para os governantes planetários, bem como seus representantes nos vários governos planetários. Leitores desatentos ficarão confusos. O trabalho dos Kumaras é triplo. Eles são os centros no envoltório do governante planetário. Eles transmitem energia dos outros 6 globos, 49 para as mônadas do nosso globo 49 são, portanto, agentes dos outros 6 regentes planetários. O que também significa que eles transmitem as energias dos 7 departamentos planetários, raios, para todas as mônadas em evolução. No globo 49, independentemente de seus raios, eles são os agentes dos 4 Maharajas e o grande Deva do planeta Terra. Eles trabalham com a lei, eles são os conhecedores do propósito e planos do governante planetário. Eles são a atividade vital do planeta e o elo entre os 7 globos e os globos a 49. A cadeia lunar. O fracasso que foi o destino da cadeia lunar, terceiro 7 globos, em nossos globos, 49 prejudicou muito o trabalho dos governos planetários e tornou imperativo que eles empregassem medidas drásticas para compensar esse fracasso.
A cadeia da Lua com a cadeia da Terra formou duas unidades, ou duas polaridades, negativa e positiva. Os polos se uniram e a cadeia terrestre absorveu ou sintetizou a cadeia lunar, assim como os três grandes globos 49 absorverão ou sintetizarão os 7 menores. Portanto, a cadeia da Terra é essencialmente dual em sua natureza, sendo a soma total de uma cadeia masculina e uma feminina. No devido tempo, outra união no globo 49 acontecerá, e então a cadeia de Urano se manifestará. Quando os globos 49 se manifestam em involução, eles são primeiro 3, depois 7 e finalmente 10. Após o que na evolução os opostos eventualmente se fundem, de modo que os 10 se tornam os 7, e os 7 finalmente se tornam os 3. É durante este processo que 7 globos, cadeias e globos inteiros, e eventualmente globos 49, serão absorvidos. O processo involutivo está praticamente terminado no sistema solar e a evolução está aproximadamente na metade. Isso será marcado pelo desaparecimento ou absorção de certas cadeias à medida que encontram seus opostos polares, e um aparecimento simultâneo das cadeias mais sutis, cadeias ou globos, pois o princípio da inteligência permite ao homem vê-los. A cadeia lunar está em processo de desaparecimento e resta apenas um corpo. Em decomposição, a matéria quaternária, terciária e secundária deixou a cadeia e apenas a matéria primária permanece. Simultaneamente, a cadeia de Netuno se manifestou. A cadeia da Lua tem uma curiosa história esotérica, ainda não divulgada. Isso a diferencia das outras cadeias no globo 49 e até mesmo de qualquer outra cadeia em qualquer globo a 49. Tudo isso está escondido na história desse sistema solar que está unido ao nosso dentro do globo cósmico maior. Cada regente de um globo de 49 é um ponto focal para a força de um dos 7 regentes solares, exatamente no mesmo sentido em que os 7 centros em um envoltório etérico humano são os pontos focais para a influência de um regente planetário correspondente. Nosso regente planetário, portanto, está aliado a um dos 7 sistemas solares, e nessa aliança está escondido o mistério da cadeia lunar. Sobre este mistério, apenas algumas dicas podem ser dadas. A cadeia da Lua era uma cadeia em que uma falha sistêmica solar seria vista. Isso estava conectado com os princípios inferiores, que agora estão superados. A miséria sexual deste planeta, Terra, encontra sua origem no fracasso da Lua. A evolução na cadeia da Lua foi abruptamente perturbada e interrompida pela interferência oportuna do governo sistêmico solar. O sofrimento na cadeia da Terra, que a faz merecer o nome de esfera do sofrimento, e o mistério da longa e dolorosa vigília do vigilante silencioso, tem sua origem nos acontecimentos que levaram a cadeia da Lua a uma terrível culminação. Condições de agonia e angústia como as encontradas em nosso planeta não são encontradas em tal grau em nenhum outro globo 49. O mau uso do poder vibratório de um certo centro e a perversão ou distorção da força para certos fins errôneos, não ao longo da linha de evolução, são responsáveis por grande parte do mistério lunar. Certos resultados, como a descoberta de opostos polares, foram acelerados indevidamente na cadeia lunar, e o resultado foi um desenvolvimento desigual e um retardo na evolução de um certo número de grupos de devas e humanos. Indivíduos que causaram ou obtiveram envoltórios causais lineares incompletos. A rixa entre os senhores da face escura e a Irmandade da Luz não começou nos dias da Atlântida, mas pode ser rastreada até a cadeia da Lua. Senhores da face escura é um termo usado na literatura esotérica para os membros do sacerdócio inferior na Atlântida que se revoltaram contra os mestres da hierarquia planetária, os senhores da face deslumbrante. É necessário enfatizar novamente a necessidade de não dar importância aos nomes das cadeias e globos e a necessidade de uma enumeração numérica. Também é necessário ter em mente que a sequência dos números não tem referência ou relação com lugar ou tempo, nem com a sequência de aparecimento ou ordem de manifestação. As expressões de inteligência nos mundos 45-49. No mundo superessencial, 45, a inteligência se expressa no trabalho seletivo do Self 45 no que se refere à manifestação planetária.
e o poder discriminativo que guia o Self em todas as ações relacionadas ao seu próprio planeta e os outros dois associados à Terra e formando com ela uma força trina, sistêmica solar, positiva, negativa e neutralizante, a adaptação de grupos, devas e humanos. Há certos tipos de influência e séries de vibração que emanam extrasolar sistemicamente e que promovem certas qualidades que ainda não podemos descrever. O trabalho de síntese do terceiro raio, como ele funciona na fusão dos 4 raios menores no terceiro maior. A transmutação que finalmente resulta em obscurecimento planetário em conexão com 5 dos globos 49. Uma analogia em escala sistêmica solar ao que acontece com a mônada humana quando ela se transforma em um Self 46 e assim deixa-os mundos 47, 49 e seus 5 envoltórios nesses 5 mundos moleculares COFR 1.11.3, 1.14.1. O obscurecimento deve ser entendido assim, à medida que mais e mais mônadas retornam aos mundos superiores, isso produz um obscurecimento gradual dos globos 49 particulares em que eles eram os átomos constituintes. O obscurecimento de nossa Terra Globo 49 já está em processo e começou nos dias lemurianos. No mundo essencial 46, a inteligência se expressa como a capacidade de distinguir entre consciência essencial e causal, e de chegar a conclusões a parte do envoltório mental e do cérebro físico, adaptabilidade ao plano da hierarquia planetária como demonstrado pelos mestres esotéricos. Selves 45 e receptividade às inspirações emanadas do ser coletivo planetário, na finalidade ordenada que orienta a escolha da esfera de trabalho. Uma escolha baseada no conhecimento e não no desejo. Na transmutação consciente que o Self 46 empreende no trabalho de evolução com vista a conquistar as consciências 45 e 44. No mundo causal, a inteligência se expressa na capacidade da mônada causalmente consciente de discriminar o tempo e o espaço nos mundos 47 e 49, na adaptação da matéria e das circunstâncias à necessidade específica sob as leis da colheita e do destino, o propósito inteligente que está por trás da tomada de toda forma física, a transmutação ou a transferência da mônada para a segunda tríade. Funcionando no envoltório causal para começar, resultando na mônada deixando a vida nos mundos 47, 49 para viver como um Self 46 no mundo 46. A mônada no envoltório causal tem que 1. Construir e equipar o envoltório causal, 2. Ser capaz de controlar conscientemente seus envoltórios etérico, emocional e mental. 3. Preencher a lacuna entre o envoltório causal e o segundo átomo mental da tríade, a construção do Antakarana. No mundo mental, a inteligência se expressa no poder seletivo do homem de escolher a forma pela qual se manifestar, sua adaptabilidade às condições mentais e sua utilização delas para controlar as formas inferiores, a elaboração do propósito por meio dos envoltórios emocionais e etéricos, o poder transmutativo que transforma todo o homem tríplice inferior e dá origem a um tipo superior de consciência, a causal. No mundo emocional, a inteligência se expressa no poder discriminativo do homem de escolher entre os opostos, sua adaptabilidade às condições emocionais e seu poder de atingir o equilíbrio final, e seu poder, através de propósito consciente, de limpar seu envoltório emocional de matéria estranha e torná-lo translúcido, apenas um canal para energias mentais e causais, mas sem atividade própria. No mundo físico, a inteligência se expressa como o poder seletivo dos átomos do envoltório, a adaptabilidade dos invólucros físicos ao seu ambiente e às suas circunstâncias, o propósito ordenado da mônada na matéria física, o poder transmutativo, inerente ao homem, embora ainda não reconhecido por ele, que o trouxe ao seu presente estágio de existência física do reino animal, e que diz respeito também à sua transmutação em um Self causal. A informação dada acima só tem valor na medida em que proporciona ao homem uma compreensão mais inteligente do plano das hierarquias divinas e inspira sua resolução de apropriar-se das energias que são suas por direito de compartilhar a consciência comum e total, e usar o conhecimento recebido para uma colaboração cada vez mais consciente no processo de manifestação, um serviço cada vez mais consciente da vida, evolução e unidade.
O texto acima constitui a seção 6 do livro Inteligência Cósmica e sua manifestação no Sistema Solar, nos planetas e no homem, a paráfrase ilozoica pitagórica. De Lars Adelskog, comentário sobre um tratado sobre o fogo cósmico de Alicia Bailey e D.K.